Sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E Davi da Silva, Bar e Lanches, tá bom? Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos iniciar nosso programa já com os nossos destaques. Câmara entrega dia 15 a medalha 19 de fevereiro, em comemoração ao aniversário da cidade. E também o presidente da Câmara, André Egídio, faz o seu primeiro pronunciamento a respeito do relacionamento legislativo e executivo. Próximos destaques agora de Adilson Oliveira. Vamos falar sobre a saúde mental. O governo Aprígio faz propaganda do Janeiro Branco, mas não marca consulta com psicólogo. Ainda na saúde, pacientes da UBS Suiná ficam pelo menos 6 horas na fila e só conseguem clínico para abril. Agora os próximos destaques de Davi da Silva. Companhia do Desenvolvimento Habitacional, CDHU, desmente o prefeito de Taboão da Serra. Destaque é, manchete, plano de Aprígio é acabar com a escola para crianças surdas. E depois os nossos destaques culturais da semana. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Eu vou iniciar os meus destaques de hoje. O presidente da Câmara, André Egídio, se pronuncia através de uma coletiva de imprensa nesta semana e já é taxativo. O casamento entre o Legislativo e o Executivo está consumado. Depois dessa coletiva, deixou bem claro que as arestas foram aparadas e não há mais nada que possa acontecer, que vai dar aí alguma rachadura. Não, ele confessou que está tudo bem, está tudo tranquilo, o casamento está fechado e agora é só lua de mel, Adilson Oliveira. Como você, morador de Taboão da Serra, está vendo, calçada tomada por lixo, por entulho, capim, né, chega a ficar quase 1 metro de altura, né, e outras coisinhas mais que você deve estar acompanhando aí na porta da sua casa. Quando você sai na calçada, você está vendo a situação da cidade de Taboão da Serra. Falta de conservação, livre nomeados trabalhando como voluntários e aqueles com altos salários preocupados em fazer política e cuidar dos próprios interesses que não são os interesses da população. É o resumo da ópera. Davi, a harmonia entre os poderes, né? Está aqui em Taboão da Serra. Isso pode ser resumido nos versos do Chico Buarque de Holanda, que diz o seguinte: ele faz um noivo discreto e ela faz que quase desmaia. Vão viver sob o mesmo teto até que a casa caia. Então, se você quiser conferir a entrevista da coletiva, aliás, se quiser assistir a coletiva de imprensa, você coloca aí www.youtube.com/TV Atual, tá? Você vai assistir a coletiva aí do vereador, presidente da casa, André Egídio. Vamos rapidamente para o meu segundo destaque. Permita, Pois não. ainda tocar num ponto. Mas os vereadores não estavam brigados com o prefeito até poucas semanas atrás. O que aconteceu? Estavam. Um acordo fechado entre eles, inclusive para... A gente vai trazer esse detalhe, porque até pouco tempo eles estavam praticamente quase saindo no tapa lá, né? Entre os vereadores fiéis, leais
a Pride e os outros 7 que estavam fingindo que estavam brigados. Houve um acordo já para destravar o orçamento, a aprovação, né? Houve um acordo. A lua de mel, Adilson, está... Mas quais são as bases do acordo? Eu não Fala sei. para nós. Não sei, eu não tenho... eu não tenho essa... Não posso Não tem essa dizer. informação? Não tenho essa informação. Se eu desse, eu estaria, né? Os cargos de volta, os cargos de volta. Isso que eu ia falar. Os A cargos... informação Isso é... está devidamente registrada, como se fosse um cartório nupcial, está lá registrada no quadro de portarias da Prefeitura de Os Itaboraí. cargos de volta. Que configura o seguinte: é bom que a população se habitue a entrar na página da Prefeitura, geralmente nas sextas-feiras, sai lá imprensa oficial do município. E tem essa movimentação de portarias de nomeação, portarias de exoneração. Então a gente consegue, né? Faz uma coluna, fulano de tal exonerado. E aí você vê que logo, semanas depois, está lá, o mesmo fulano de tal nomeado. O que significa que cargo de nomeação, em Taboão da Serra, pelo menos, é moeda de troca. O vereador está com o prefeito, está de bem, como diz, né? Aí fica lá, todo mundo trabalhando. Porque nós, nesse período aí de entreveiro de vereadores, a gente foi muito procurado, né? Tanto o Adilson, Márcio quanto eu, fomos muito procurados por vários LNs aflitos e inclusive pelo fato de terem passado Natal e Ano Novo sem receber. Então, além de usar como moeda de troca, esses livre-nomeados ficam sangrando em praça pública até que a paz e a harmonia volte. Mas como diz aí, a mesma música do Chico Buarque, né? Diz lá no outro trecho que eles vivem harmoniosamente até que voltem a trocar tiros. Bom, enfim, foi a mensagem que o presidente da Câmara enviou à população, dizendo que há uma harmonia entre os poderes. Então ele está casado. Estão casados, o Legislativo e o Executivo estão casados e estão em lua de mel ainda. E meu segundo destaque, então, a Câmara vai entregar a medalha 19 de fevereiro em comemoração ao aniversário da cidade no dia 15. Essa é mais uma informação para vocês, então não vai acontecer no dia 19, vai acontecer dia 15, no próprio plenário da Câmara Municipal, vai ser entregue 26 medalhas a 26 homenageados pela Câmara Municipal, fato que se repete há muito tempo. Só tem um detalhe, eles insistem em fazer na Câmara porque eles acham que talvez, Adilson, não tem competência para fazer no CEMUR um evento muito maior. Na minha opinião, deveria ser feito no CEMUR, mas eles acham que não tem, acho eu que eles acham que não tem competência para colocar bastante gente no CEMUR, Adilson. Eles não têm competência e talvez tenham medo de levar tomatada. Então é na quarta-feira que vem, essa sessão 19h30, alusiva, é uma sessão alusiva ao aniversário de Taboão da Serra, né? Por isso a medalha se chama 19 de fevereiro, né? A gente depois precisa esmiuçar, ver quem são os homenageados, né? Que vira e mexe, tem pessoas lá que, né, de indicação muito duvidosa, até parente de vereador, pai, mãe, né? tio, assim, né? Nada contra os parentes dos vereadores, mas tem muito mais pessoas valorosas em Taboão da Serra, né? Até que fazem o trabalho do dia a dia, servidores que estão ali, né, com a mão na massa, fazendo um trabalho braçal, né, e que às vezes não são reconhecidas. Então, fica para a gente ficar atento às pessoas que estão sendo homenageadas. Vamos trazer aqui, ainda que na próxima semana já caia, né, no dia da sessão, a gente vai olhar, passar um pente fino das pessoas que estão sendo lembradas nesta homenagem. Davi, os vereadores, na minha opinião, tem que parar com esse negócio de dar para pastor, dar a medalha para a irmã, para o tio, para o pai. Tem que parar com isso, eles têm que pensar na real criação, né, da medalha, para homenagear pessoas
parar com esse negócio de homenagear né, pastor, irmão, irmã, tia. Olha, uma autoridade municipal que faz um evento alusivo a 19 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, ou seja, ele não respeita a própria data, né? E aí a gente descobre, olhando o calendário, é que na verdade eles estão doidos para cair na farra, viajar para o carnaval, porque veja bem, dia 15 cai numa quarta-feira, dia 19 é um domingo, só que acontece o seguinte, tem a quinta-feira santa, sexta-feira santa e logo no dias 20, 21 e 22 é o carnaval. Então o cara se livra da medalha como quem estivesse entregando uma batata quente para o primeiro vizinho e vamos embora para o carnaval. E a data mesmo do município, no dia oficial do município, não vai estar acontecendo nada. Ponto. Nada. Nada, não vai estar acontecendo nada, tá bom? Não, a prefeitura, pelo menos não oficialmente, já disse que vai ter alguns shows ali no Arena, né, de alguns cantores, né, pelo menos não oficialmente, mas já disse que vai ter, né, Gilson, vai ter um show ali na Arena de alguns cantores, mas até agora, oficialmente, Não, mas nada. em se tratando de autoridade legislativa, a efeméride tem que ser realizada no seu dia exato. Se vai ter lá show na arena ou em qualquer lugar que seja, isso é entretenimento, isso não é ato oficial. Ok, então. Vamos passar por nossos... E em relação ao legislativo, voltando à entrevista do André Egídio, parece que havia uma cobrança para que as sessões, me permita Sim, claro, houve a primeira tocar vez. nesse ponto, de que as sessões, de que os vereadores respeitem O horário de início. os moradores, né? Para que se atentem ao horário regimental do início da sessão, às 10 horas da manhã, toda terça-feira. Exatamente. O presidente cumpriu a palavra? Ele estava lá às 10 horas, isso eu sou testemunha. Às 10 horas estava ele e a Joyce Silva. Ele estava lá para abrir a sessão. Ele estava lá, isso eu sou testemunha. Mas o resto dos vereadores... Os outros 11 não estavam lá e não tem como iniciar, né? Não tem como iniciar. São dois problemas que o presidente da Câmara precisa resolver. Tanto para quem está presencialmente e tanto para aqueles que tenham paciência em assistir pelo YouTube, né? Pelas redes sociais. Tem que ter paciência. São duas coisas. Você estar lá pessoalmente, não adianta chegar às 10, que não começa às 10, começa às 11, meio-dia. E calma, aí o 103, né, famoso 103, em 10 minutos, demora lá 1 hora, 2 horas, então fica complicado. Duas coisas que o presidente tem que resolver. 11 não cumpriram o horário, não chegaram no horário, mas parece que 2 são os piores retardatários lá. 2 chegaram por último. Né? Parece que o Marcos Paulo e o vereador famoso e enfermeiro Rodney. Né? São aqueles que chegaram no finalzinho, quando já estava encerrando o expediente. Né? Então, são duas coisas que o vereador, presidente da casa, tem que resolver, tá bom? Agora sim, nosso próximo destaque agora com Adilson Oliveira. Saúde. Não é? Os pacientes da UBS e Suiná enfrentaram de novo um sufoco para marcar consulta com um clínico e ginecologista na segunda-feira desta semana, no dia 6, porque poucas vagas. Né? A fila se formou desde pelo menos 4 horas da manhã, uma fila grande de novo, desceu a rua Albano Leite da Fonseca, né? Deu mais de 100 metros de fila, dava mais ou menos de 200 a 300 pessoas. Né? De novo, porque esse tanto de pacientes esperando desde madrugada? Porque a UBS passa por um sério problema de gestão. Né? Não há uma organização da escala de médicos para permitir que a UBS tenha um número de profissionais que possam atender e ter abertura de vagas, no mínimo, suficiente para atender uma demanda mínima. Não é? Então, o que acontece é que pela terceira semana
consecutiva, os moradores passaram por esse sofrimento, né? Ficaram aguardando pelo menos 6 horas na fila para conseguir marcar uma simples consulta. Repito, com clínico ginecologista. Psiquiatra, pode esquecer, não tem, né? Quem está precisando passar com esse profissional continua sem atendimento, né? Continua sem atendimento. E detalhe, quando as pessoas já estavam cerca de 4 a 5 horas na fila, com sol forte na segunda-feira, muitos idosos, sem se alimentar, sem tomar um copo d'água sequer, veio uma profissional, saiu de lá de dentro e deu uma bronca, deu uma reprimenda. Aquele famoso desafasta, desafasta, né? Os pacientes estavam incomodando de ficar na frente ali da porta. Mas a diretora não disse que as pessoas têm mania de se aglomerar? Então, os pacientes estavam fazendo um turismo lá na UBS. Eles têm aquela vontade, né, de ir lá, né, como se estivessem lá a passeio. Não. Diretoria da UBS e Secretaria de Saúde. Os pacientes estão lá. Muitos idosos, repito, gostaria de repetir, né, de 60 anos até 80 anos de idade, porque precisam passar no médico. Então veio a profissional lá de dentro, incomodada, que tinha pacientes na porta da UBS, e falou, como o Davi já adiantou, pediu para sair, se afastar. Meu Deus do céu, que empatia, que falta de empatia, que gestão é essa desumana numa UBS, numa área delicada que é a saúde, né? Chegou a ponto de uma senhora passar mal 5 minutos depois que essa profissional foi lá na porta para dar bronca nos pacientes. Passou mal essa senhora, né, e teve que ser amparada, levada para dentro da UBS. Olha o estado, olha a situação desumana, de desrespeito com os moradores da região do Suiná, Jardim Roberto, que estão passando para tentar uma consulta, uma simples consulta. Teve moradores lá antigos com quem eu conversei, falaram que há 40 anos nunca viu uma situação como aquela. Uma fila gigante para conseguir marcar uma consulta, sendo que na semana passada a diretora abriu só 20 vagas para marcar para clínico ginecologista. Depois da repercussão da fila, da vergonha, depois dos pacientes reclamarem, depois de nós divulgarmos, a diretora abriu 50 vagas, abriu um pouco mais de vagas para atender a demanda. Mas mesmo assim tem muita gente esperando atendimento. O fato é que alguns pacientes conseguiram marcar para clínico para março, mas muitos pacientes só conseguiram agendar para abril. Essa é a situação da UBS Suiná. Como adendo, me permita, a secretária adjunta de saúde deixou o cargo, né? Ela, infelizmente, era uma pessoa que, muito antes lá atrás, a gente já via que ela ficava muito desocupada. Ela ficava na rede social, postando em grupos de Embu das Artes. Então ela estava pouco focada, para ser bastante assim, delicado com ela, com a Tamires Maia, ela estava pouco focada na gestão da saúde em Taboão da Serra. Então ela acabou sendo tirada do cargo, e a primeira informação é que ela ia para a Secretaria de Assistência Social. Mas segundo uma nova informação que chega, Foi barrada. Ela não continua na administração, ela já voltou para onde ela veio. E da onde acho que nem deveria ter saído, que era em Embu das Artes, onde ela começou o estrago na saúde, em companhia com outros agentes lá no município de Embu, e aí foi trazida aqui para Taboão da Serra num acordo político com o então aliado do prefeito Aprígio, Ney Santos. Davi. Davi, o endereço só, né? O resto
complicado em todas as UBS, né? Só É. está mudando o endereço. Em todas as UBS. Inclusive ontem à noite, no final da tarde, uma moradora muito conhecida aqui de Taboão da Serra, a Rose Menezes, uma pessoa de destaque nas lutas sociais, na questão do racismo aqui em Taboão da Serra, e não só em Taboão, em todo o estado de São Paulo, é uma taboanense, né, notável, que recebeu um tratamento que, não estou dizendo que a Rose Menezes, pela projeção que ela tem, ela merecesse algum tipo de tratamento diferenciado, mas uma mulher de 60 anos chegar a uma UBS, preciso marcar uma consulta, preciso de médico, ao que a funcionária disse, não temos agenda agora. E aí a paciente perguntou, você pode me indicar quando é que eu devo voltar aqui? E a resposta foi a seguinte, a senhora tem que passar aqui todos os dias, porque nós não temos previsão. E essa senhora Rose Menezes, que tem lá a sua famosa loja de sabonetes artesanais, ela tem a atividade dela como artista, como empresária, ela falou, eu não posso ficar vindo todos os dias aqui na UBS do Jardim das Oliveiras para ver quando é que vocês vão ter um médico à minha disposição. Isso deu uma grande repercussão, ela postou isso por volta das 17 horas, era 8 horas da noite, já tinha para mais de 80 comentários, todos no mesmo diapasão. Tinha moradora de Jardim Salete reclamando da questão de falta de médico e Parque Pinheiros, Parque Pinheiros, e inclusive uma denúncia bem grave, aparentemente foi na UBS do Suinac, de uma moradora lá do Sítio das Madres, dizendo que a mãe dela passou por um médico clínico de uma dessas UBS de Taboão da Serra e o diagnóstico do médico foi, a senhora precisa arrumar um namorado. Aí ela abriu uma reclamação, formalizou, e a filha dessa senhora diz que está acompanhando, e nós vamos então também acompanhar esse caso e ver o desdobramento desse tipo de procedimento. Isso tem que ir diretamente para o Conselho de Ética, lá do Conselho Regional de Medicina, e que a Prefeitura de fato tome providência com relação a esse servidor que diz que o diagnóstico, em outras palavras, ele disse o que para ela? Minha senhora, o problema da senhora é falta de homem. E isso a gente não aceita. Tem também uma denúncia no UBS Clementino, né? Chegou agora que a gente precisa checar, precisa pegar mais detalhes, mas também tem problemas muito graves ali na UBS Clementino. Até uma espectadora muito assídua da gente, a Luciana Santos, Exato. E ela reclama bastante do conselho, né? Conselho gestor, não tá rolando de acordo com o figurino que deve funcionar uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS. Se funciona ruim a porta de entrada, né, tem que dar um jeito disso aí. A Luciana Santos, nossa telespectadora assídua também, faz parte ali do Conselho da Saúde, ela está sempre ali no UBS Clementino, querendo que a saúde desse um jeito. Eu acho que ali ela questiona, inclusive, a presença da diretora da unidade, né? E a hora que chega, né? Se está realmente ali para resolver os problemas da UBS. A diretora serve para isso, né? A Tamires Maia já saiu porque, segundo denúncia, ela chegava a hora que queria, lá na Secretaria de Saúde, era a última a chegar e a primeira a sair. Mas a exoneração dela do cargo de secretária adjunta, na verdade, era uma promoção, porque pelos péssimos serviços que ela prestou, ela ia ser premiada com o cargo de secretária executiva, ganhando 5 mil reais ao mês. Ok, nós temos mais um destaque de Adilson Oliveira. Sobre esse problema da saúde, né, esse de fila, de falta de médico, gera um outro problema, que é a saúde mental. Bom, no mês passado tem aquela promoção do Janeiro Branco, né? Cada mês tem um tipo de doença para a qual a gente tem que ter atenção. Bom, em janeiro foi o Janeiro Branco, que é o cuidado com a saúde mental. Olha só as postagens da Prefeitura de Taboão da Serra, né? Dizendo que as pessoas têm que procurar se atentar a essa questão da saúde mental, mas olha o tom. A saúde mental ainda é deixada de lado por parte da população brasileira, que muitas vezes acha que tudo
sobre o assunto não passa de mimimi. A campanha Janeiro Branco foi criada para você não deixar passar em branco esse aspecto tão importante da sua vida. Desde o primeiro mês do ano, busque equilíbrio em todos os aspectos da vida, sempre priorizando a sua saúde mental. Muito bem, qual que foi a resposta dos moradores a essa postagem bonitinha, né? Com aquele ar de que as pessoas que estão desleixadas, não procuram, né, assim, cuidar da saúde mental. Olha só a resposta dos moradores nesta postagem no Instagram da Prefeitura de Taboão da Serra. Diz aqui o morador, eu vou dizer o nome dele, até para preservá-lo, né? Ele fala assim: estou há quase um ano esperando consulta com psicólogo, tendo várias crises de ansiedade. A cara nem arde, né? Ou seja, uma propaganda que pede, dá até uma bronca nas pessoas, dizendo que elas não procuram, que elas não procuram assistência, sendo que a população, ao contrário do que o governo apresenta diz, procura assistência, atendimento. A prefeitura, o governo que não oferece o serviço. Outra moradora: minha filha está precisando de um psicólogo com urgência e nunca tem vaga. Uma outra, né, questionamento. Outra moradora: fácil vocês virem com publicação falando sobre se quem está na fila por atendimento psicológico não passa. Eu preciso de ajuda urgente. Então, uma coisa é o que a prefeitura, né, coloca na propaganda como se estivesse oferecendo o serviço. Mas na prática a realidade é outra. As pessoas procuram atendimento e a prefeitura que não oferece consulta com psicólogo, por exemplo. Com psiquiatra, então, pode esquecer, nós já falamos aqui no bloco anterior. Não é? Agora, o que é mais curioso nisso é uma postagem oficial da conta da prefeitura. A conta diz para as pessoas ligarem num telefone para elas resolverem a situação da falta de psicólogo. A própria postagem da prefeitura pede para entrar em contato no serviço da prefeitura. Quando os próprios pacientes já estão dizendo para a prefeitura, para o gênio dessa postagem aqui, dizendo: olha, eu já fui lá, pedi uma consulta e não tenho retorno até agora. Então, se eu fosse, eu não quero ensinar ninguém, porque aí, né, também já é demais. Mas se recebo uma resposta do morador, eu, como parte da administração, que estou administrando essa conta da prefeitura, eu busco a secretaria por iniciativa própria, eu como servidor, como gestor da saúde, e cobro uma resposta, se eu sou da Secretaria de Comunicação, porque aqui deve ser obra do secretário de Comunicação, Arnoldo Landiva, que deve cuidar aqui dessa conta. Se não é ele diretamente que cuida, está sob responsabilidade do secretário de Comunicação. Então, o secretário deveria buscar informação na saúde do secretário e informar os vereadores. E não pedir para os pacientes ligarem no serviço da prefeitura para ver o que está acontecendo. Mas sendo que os próprios pacientes já estão informando. Olha, eu não estou sendo atendido. Já é uma informação? Então, eu não sei quem são esses gestores da saúde de Taboão da Serra que prestam esse tipo de serviço, deixando os pacientes sem atendimento. A gestão do secretário Tarifa é de dar dó. É um assinte a quem está, sim, procurando assistência de saúde mental. O Tarifa, ele põe a cara, vai lá, tem a inauguração lá dos ônibus aqui para Vila Sônia, ele põe a cara, ele vai passear de ônibus. Os reais problemas da saúde, Davi, ele não quer pôr a cara, não. Você não quer exercer o exercício? Não há mais nada a dizer, a não ser ficar realmente mudo, de pasmo, não tem palavras para descrever
a gravidade desse quadro. Não tem. A saúde está realmente na UTI, é isso? Ok, Não é de Adilson? hoje, não é de hoje, né? E deixa os moradores mais doentes ainda mentalmente. E vamos para a bomba da semana. Você está sentado? Veja aí os próximos destaques de Davi da Silva. Se tivesse só uma, né? São dois problemas gravíssimos. Vou refazer. Você permita refazer? Então refaça. Vamos para as bombas da semana. Próximos destaques, então, com Davi da Silva. Ficou bom assim? Tá ótimo. O velho ditado, né, não é nada tão ruim que não possa piorar. Nós trouxemos aqui na semana passada a denúncia das mães das crianças que estudam na Escola Municipal de Ensino Bilíngue para Surdos. Então, o que você sabe até o momento é que esses alunos foram transferidos de uma escola que fica, só para te situar, tem o CEMUR em Taboão da Serra, perto do CEMUR, ao lado do Atende Municipal, tem um prédio destinado para as crianças surdas. Essas crianças, desde a segunda-feira, estão estudando lá no Pirajussara, na Escola Antônio Fenório, que fica na rua paralela ao Poupatempo de Taboão da Serra. Isso por si já era uma notícia muito ruim, né? Eu vi que meu amigo Adilson também ficou surpreso quando as mães foram para uma reunião marcada às 3 horas da tarde e foram atendidas às 8 horas da noite. Isso, você mesmo falou, olha, eu estou aqui sem palavra, estou com meu estômago doendo, só que tem uma coisa pior. Conversando com a Maria Auxiliadora Venâncio, que é a avó de uma das crianças que estuda nessa escola para surdos, ela me relatou o seguinte: as mães estavam então às 5 horas aguardando para falar com o prefeito, quando vem a funcionária e diz o seguinte: olha, o prefeito Aprígio está muito ocupado, ele está conversando com os vereadores e não dá para atender vocês. As mães das crianças bateram o pé, já estamos aqui às 5 horas esperando, e como é que a gente vai embora sem falar com ele? E a resposta muito diplomática da funcionária foi o seguinte: dá para ele falar com vocês, sim, só que vai ser 10 minutos aí no pátio. E elas seriam atendidas ali em pé no pátio da prefeitura. Voltam a se rebelar, exigem que sejam atendidas como deve, né, lá dentro da sala, e foram atendidas pelo Aprígio, uma reunião que se estendeu, logicamente, por mais de 10 minutos devido à gravidade dos fatos. O que eu te disse que já era ruim, também poderia piorar, é que quando as crianças estavam na escola, na região do Maria Rosa, elas contavam com a van escolar. Agora, não contente em transferir essas crianças para uma escola que fica a 8 quilômetros, quase 9 quilômetros de distância, dá exatamente 8,7 quilômetros, elas perderam o direito do transporte escolar. E aí, muitas mães que entraram em contato comigo disseram o seguinte: eu não tenho condições de pegar 6 ônibus, porque faça a conta comigo, espectador e espectadora. Ela vai para... Essa senhora, a Maria Auxiliadora Venâncio, o neto dela tem 13 anos. Então, ela disse: a minha nora, de manhã vai levar a criança para a escola, 2 condições. Deixa a criança na escola, pega um ônibus para voltar para casa. 3 condições. Depois, vai buscar a criança e volta com a criança. Então, exatamente 6 condições, significando R$30 por dia. Você pega 5 dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. R$600 por mês. R$600 por mês. E a administração não resolveu o problema do prédio, para onde essas crianças deveriam ir. Elas estão estudando na escola Fenório, num ambiente segregado, elas entram por um outro portão. Isso já cria uma coisa estranha na cabeça da criança mesmo. Porque o que ela pensa? Eu tinha a minha escola, que eu adorava, era um prédiozinho bonitinho, e agora, por que eu estou entrando por um outro portão lá no fundo, ocupando 4 salas de aula? Se você pensa que não podia piorar, justificamos a manchete: Aprígio quer acabar com a escola de crianças surdas, porque a recomendação que eles estão dando para as mães é: a senhora pegue o seu filho
e matricule na escola mais perto da sua casa. Só que as escolas de Taboão da Serra não tem professora bilíngue. Deixa eu fazer um parênteses. Veja você, a nossa denúncia, inclusive a denúncia do Davi da Silva, era para transferir ali do centro para um pardieiro no Pirajussara. Atrás da Casa dos E Barreiros. pardieiro foi a palavra mais comentada nessa semana. Foi o pardieiro. Tá? Pardieiro era onde o Aprejo queria colocar essas pessoas. É um imóvel. No muito- imóvel ali no Pirajussara. tipo assim, um cortiçozinho com um monte de salinhas, e é um prédio que está muito... Prédio não, é um imóvel, térreo assim, e está muito degradado. As mães foram lá olhar o ambiente embolorado, a calçada totalmente danificada, e aí foi que elas disseram ao prefeito, falou, esse lugar aqui a gente não quer. E aí então ele disse o seguinte, enquanto a prefeitura não arruma outro lugar, Entrou em elas, ação o governo da gambiarra. as crianças vão ficar... elas vão ficar como estranhas no ninho nessa escola, que é a Escola Antônio Fenório. Que não tem, a Escola Antônio Fenório foi feita para crianças que não têm necessidade especial. E outra coisa, a dificuldade financeira maior dessas mães é porque quem é mãe de uma criança especial, ela não pode, não deve trabalhar. O tempo dela é se dedicando ao filho, à filha. E isso... Agora, sem o transporte escolar, a coisa realmente ficou muito pior do que nós imaginávamos, coroada com essa intenção de destruir esse programa de educação bilíngue para crianças surdas. Adilson, qual que é pior? Levar para um pardieiro ou fazer essa gambiarra? Qual que é pior? O que me espanta é que a administração não tem qualquer tipo de planejamento. Por exemplo, essa questão do transporte, se é que eles tinham esse plano de tirar as crianças onde já estavam estudando, adaptadas, eles deveriam prever essa questão do transporte. Mas não, eles tratam com desleixo, não tem nenhum planejamento, não tem principalmente diálogo. Não tem respeito, né? Ele queria atender a mãe 8 horas da noite, 5 horas depois do horário combinado, 8 horas da noite em pé no quarto da prefeitura, como se fosse um curral. Me faz lembrar até aquela manifestação dos servidores, Deixar eles na em que rua. Ele vira as atendeu, costas e vai embora. virou as costas e depois colocou 2 secretários para atender uma comissão. Deixou de ele na rua. servidores No meio da rua. No pátio da prefeitura, debaixo de uma árvore. Né? Então, realmente, é uma falta de respeito com os servidores, que são quem levam a prefeitura nas costas, e agora as mães das crianças com deficiência auditiva. Eu não sei, é um governo desumano. Qual que é pior, o pardieiro ou a gambiarra? Olha, é o pardieiro que agora eles têm que colocar numa escola sem condições de atender as crianças, né? De novo, não tem planejamento, não tem respeito. Vamos então, preste atenção agora no nosso próximo destaque com Davi da Silva. Aquela hora se era uma bomba, né? Agora a gente tem um verdadeiro míssil para cima da questão da Unidade Básica de Saúde do Parque Laguna, que está com a sua obra paralisada pelo Aprígio, né? Eu tenho até dificuldade de chamá-lo de prefeito. Agora, veja bem, no dia 23 de dezembro último, o Aprígio soltou uma nota oficial da prefeitura dizendo que a CDHU queria o terreno de volta. A CDHU chama-se Companhia do Desenvolvimento Habitacional Urbano. Então, dia 23 de dezembro de 2022, No apagar das luzes do ano. ele me aparece com um documento datado de 24 de setembro de 2021, e nesse documento, de fato, está escrito lá, por um advogado da CDHU, que a obra da UBS Parque Laguna, que a obra deveria ser imediatamente paralisada, da UBS do Parque Laguna, e que o terreno fosse devolvido na condição em que se encontrava antes do início da construção.
Então isso é o que ele veio a público e mostrou para a população. Entrei em contato com a diretoria da CDHU e a empresa fez a seguinte explanação, que esse sim é um esclarecimento. Eu vou até pedir depois na edição que o Márcio coloque uma cópia ou que passe o texto legendado, porque a CDHU nos informou o seguinte. Só vou fazer com exclusividade para o Roda de Fogo, Jornal Atual, Verbo Online e também para o Barilantes. Tá bom, foi com exclusividade que a gente conseguiu esta nota da CDHU. A CDHU esclarece que no dia 14 de outubro de 2021, ou seja, 10 dias depois daquele documento que o Aprígio apresentou... 20 dias, né, Davi? Outro foi no dia 24 de setembro, né? 24 de setembro. 24, 4, 14. Desculpa, 20 dias depois, menos de um mês, né? A CDHU fez uma reunião com a prefeitura nos seguintes termos, abre aspas, em uma reunião realizada em 14 de outubro do mesmo ano, 2021, estabeleceu que a UBS ocuparia a área reservada para o uso do equipamento público no projeto, conforme prevê a lei do parcelamento do solo, ou seja, como disse o ex-prefeito Fernando Fernandes, em um vídeo que o próprio Jornal Atual e o Verbo Online já veicularam, que quando a CDHU ou qualquer outro empreendimento para moradia, quando é realizado esse empreendimento, a prefeitura tem uma parte para construir algum equipamento público. Então, vamos fazer a simulação. Isso aqui é o terrenão, que vai ser ocupado por moradia, então você vai ficar ali com cerca de 15%, pode ser construída uma escola, uma creche, ou no caso, foi escolhido para ser uma unidade básica de saúde. Então, isso é o que ficou combinado no dia 14 de outubro, marca a data, 14 de outubro de 2021, a CDHU falou, Aprígio, está regularizada essa questão. A prefeitura tem o direito à sua área institucional. E o que ele fez? Omitiu. Ele mostrou o documento do dia 24 de setembro, onde o advogado do CDHU, mas isso é um advogado do CDHU que está falando. O que nós temos aqui é a presidência da CDHU. Então, se o advogado disse, olha, vocês paralisem imediatamente, devolvam o terreno, a CDHU falou, nada disso, essa área é da prefeitura. Então, Confirmou. ao omitir, ao esconder da população essa reunião do dia 14, o prefeito mentiu. Omitiu, mentindo. E mais, voltamos a abrir aspas para a CDHU. No momento, diz a empresa, a CDHU aguarda um contato da prefeitura para oficialização da cessão não onerosa do terreno, visando o benefício da população. Posteriormente, essa área será transferida ao município quando da efetivação do registro do empreendimento junto ao cartório de imóveis. É essa a verdade e não aquele verdadeiro pânico que o prefeito Aprígio quer fazer na população, dizendo, olha, a UBS está perdida porque a companhia quer o terreno de volta. A companhia não quer o terreno de volta, a companhia quer é que o prefeito levante-se aí da sua cadeira, vá lá na empresa, ou chame a empresa aqui em Taboão, ponha no papel e toque a obra. Porque a CDHU... Toque a obra quer dizer, conclua a obra, acabe aquilo que já foi iniciado. Está sendo clara a nota oficial, né? A nota oficial é clara. Talvez a gente está colocando o documento, esse documento que você está vendo é uma nota oficial da CDHU dizendo o seguinte, está claro, basta a boa vontade do prefeito, né, Adilson? Eu chamo a atenção que, embora a manifestação do advogado da CDHU tenha se dado em 24 de setembro de 2021, e depois a CDHU diz que se reuniu com a prefeitura para resolver essa pendência no dia 24 de outubro, dizendo que... Dia 14 de outubro. 14 de outubro de 2021. Está dizendo aqui, a CDHU está repetindo. Entrou em acordo com a prefeitura e o terreno está disponível para a UBS que está lá sendo construída.
em 14 de outubro de 2021. Agora, essa manifestação que a gente está colocando agora aqui é da semana passada, não é isso, Davi? Eu recebi no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, ou seja, já tem mais de um ano, tem um ano e outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses que a prefeitura, o governo Aprígio, não deu uma resposta para a CDHU, para apenas formalizar o que a companhia já disse lá atrás. E, aliás, já comunicou à prefeitura de que essa questão do terreno está resolvida, a obra, a UBS está em condições de ser concluída e só finalizar a obra. E até agora, ou seja, é difícil, até agora o governo Aprígio não deu uma resposta. E está esperando o quê? E aí a gente vem com aquela informação que nós demos na semana passada. Que quando ele fala que quer a demolição do prédio, da construção iniciada, ele só pode ter interesse em não dar continuidade a esse projeto. Ou seja, é uma intenção política, porque não tem mais nenhum entrave para que essa UBS seja concluída. Só pode ser motivação política. E aí a gente faz uma associação. Não quer porque a obra foi iniciada no governo anterior. E aí é o governo Fernando Fernandes. Poderia ser um outro governo, a gente não está colocando isso em questão, não é? Acontece que, por ser, no caso, o ex-prefeito, o Aprígio, de novo assume que tem uma motivação política para não dar continuidade nessa obra. Eu vou fazer o resumo da obra. Não é da ópera, não. Vou fazer um resumo da obra. Primeiro, Aprígio diz que a CDHU quis o terreno de volta. Mentira. Aqui o comunicado da CDHU. Mentira, e comunicou o próprio Aprígio, está sabendo? Exato. A CDHU quis o terreno de volta. Mentira. Segundo, resumo da obra. Aprígio diz que a obra tem que ser demolida. Mentira. Falta boa vontade. Basta que cobre o dono da obra, né? Que faça de acordo com o contrato. Então, dá para se fazer um acordo, né? Dá para conversar. Não é acordo, é contrato. Que chama, mas dá para conversar. Olha, cumpra-se o contrato. Também mais uma mentira ali que tem que demolir. É só dizer, então, para o empreiteiro, cumpra-se o contrato. Agora, terceiro resumo da obra é uma grande falta de vontade política ao prefeito Aprígio, e eu já vou dizer para você que os moradores deveriam se mobilizar, os moradores têm que ir lá e não é possível que eles já iam em Três Marias, ali em Laguna, que os moradores não se mobilizam, Davi. É importante também a gente frisar que aquela região, assim que for colocado, né, o novo empreendimento, que serão 944 apartamentos. Ali, ao lado de onde já existe o CDHU do Parque Laguna, será construído um novo CDHU. Se são 1.944 apartamentos, se você colocar 2 pessoas em cada apartamento, e não é isso, família operária geralmente é pai, mãe, 3, 4 filhos, não é? Então vai ter um impacto na demanda por serviço de saúde. Então, é uma questão de planejar, inclusive, o futuro. Né? Falar, peraí, se eu vou ter mais cerca de 3.000 pessoas morando aqui, então já deixa a unidade básica de saúde pronta, porque já tem uma demanda reprimida. Planejamento, né? Então, essa UBS vai atender Parque Laguna, Jardim Mirna e Jardim Três Marias. Isso é questão de planejamento, porque o secretário de planejamento está onde, Edilson? E outra coisa, essa nova unidade que vai sair, que é o que eles chamam de Taboão da Serra J, do CDHU, isso foi fruto de uma luta social, né?
O movimento dos trabalhadores sem teto aqui de Taboão da Serra fez, desde o ano 2005, várias mobilizações, fizeram a famosa ocupação Chico Mendes. No ano de 2008, essa área do Parque Laguna foi desapropriada para fins sociais, que é de uma família de latifundiários, é um terrenão que estava lá só para juntar capim e para esconder bandido. Então falou, vamos construir imóveis populares aqui. E isso está desapropriado desde o ano de 2008. E aí em 2013, quando o Fernando Fernandes voltou para a prefeitura, foi escolhida essa área exatamente onde a obra está parada. Então, existe, né, a iniciativa da gestão anterior, que deixou tudo pronto, o empréstimo feito com a Caixa Econômica, dinheiro gasto pela municipalidade, né, e ele está também desfazendo da luta do pessoal do sem teto. Porque se aquela área foi fruto de uma grande mobilização, ele não dando a unidade básica de saúde, ele está cometendo uma insanidade política e umas 3 mancadas administrativas. É um negócio completamente de gente xarope e mal intencionada. Fora também que ele judicializou, né? Ele entrou na justiça e isso... Para gastar dinheiro com a justiça, algo que já está no contrato. Algo que já está lá, então agora o que vai fazer? Tem que esperar a resposta da justiça. Se ela demorar 10 anos para dar a resposta, né? Realmente os moradores lá têm que se mobilizar, né, Deus? Não, é o fim da picada dizer que quer a demolição de uma obra importantíssima, como a gente está vendo aí, né, para uma região que já é pouco assistida em termos de equipamentos públicos, ainda mais na área da saúde, né? Quando o laudo técnico que você, contribuinte de Taboão da Serra, pagou cerca de R$45.500. Sendo que o laudo técnico apenas diz que é necessário fazer reforços na estrutura do prédio. Não fala em demolir lá. Então, o próprio prefeito Aprígio contradiz um laudo técnico, né, para tentar se desfazer de uma obra iniciada só porque foi iniciada na gestão passada. Então, desde o começo, Márcio e Davi, o governo Aprígio se mostra um governo trapaceiro, um governo que engana, né, que mente, né, não informa as pessoas com honestidade, até para que as pessoas possam tirar a conclusão de todo esse problema dessa obra, né? E agora, se não bastasse isso, ainda pede na justiça a demolição, o que faz a população, muito provavelmente nos próximos anos, ficarem sem obras, porque isso agora vai ter um tempo a mais do que a obra estava prevista para ser entregue em junho de 2021. Já 1 ano e meio já se perdeu aí, quando a obra já poderia estar atendendo você que mora na região do Parque Laguna. É lamentável. Lamentável. E reforçando então, essa resposta da CDHU foi exclusiva aqui para o Roda de Fogo. Então, a partir dessa informação, né, Márcio, que você está vendo aqui em primeira mão no Roda de Fogo, você vai começar a ter repercussão desse fato, para quem dessa informação oficial da CDHU, desmentindo o prefeito Aprígio. Exatamente. Então, com relação à CDHU, essa nota oficial acaba com qualquer dúvida com relação à continuidade da obra. Podemos para os destaques finais, Davi da Silva? Podemos. Quais são os seus? O destaque final, nós temos agora nesse final de semana, no sábado, dia 11, a Banda Espera Marido, 31 anos de atividade. Eu tenho mais um complemento aqui. Nesses próximos dias 10, 11 e 12, sexta, sábado e domingo, lá no Centro Cultural Mestre Assis, no Embu das Artes, a peça Pedro e Domitila. É uma comédia do Enio Gonçalves, que conta o relacionamento da Marquesa de Santos com o imperador Dom Pedro I. É uma história muito engraçada, porque são, né, todas as
peripécias de Marquesa de Santos e o Pedro I, as estrepolias na cama e as estrepolias também nos bastidores da política, tudo visto pelos olhos de um casal de escravizados. Dias 10 e 11, sexta e sábado, 8 horas da noite, e no domingo, dia 12, 6 horas da tarde. Tem algum destaque? Só um registro, eu gostaria de salientar o endereço do bloco Banda Esperança. Francisca Francisca Carvalho. Rua Rua Jardim Francisca Maria Rosa. Carvalho. Jardim Maria Rosa. E não Francisco, como o governo Aprígio. Mas essa- Mas eles nem né, têm o trabalho, nem têm a atenção de conferir o endereço dos eventos de Taboão da Serra, os eventos oficiais. Francisca de Carvalho, ali Então do você- lado da Padaria Rainha. Então eles espalharam aí faixas pela cidade, Endereço errado. publicações nas redes sociais com endereço errado. É possível isso? No governo Aprígio, sim. Então, nossas homenagens, então, pelo falecimento da doutora Marilene Trapel, que faleceu neste sábado, nossas homenagens a uma excelente, uma dama, né, advogada, fundadora da cooperativa Vida Nova, nossas homenagens, que fica o nosso abraço aí a todos os seus familiares, que Deus conforte o coração de vocês. A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta.